Muito bom dia, malta. Bem-vindos a mais um podcast aqui do Cast of the Prophet. Aqui fala o Profeta. Hoje vamos começar uma série bastante especial para mim, porque eu sempre quis falar de Digimon, que é uma das franquias favoritas, aqui da minha pessoa, e sempre quis tratar de trazer-vos alguns vídeos, desde explicação do lore até retrospectivas do anime, mangá ou jogos que eu tenha apreciado ou não tenha apreciado tanto da franquia. E inclusive já vos tinha trazido um ou outro vídeo, principalmente aqui a nível do reboot, se bem se lembrarem há uns 2 anos. Hoje vai começar aqui uma série de mais ou menos 5, 6 vídeos no máximo, indicar-vos, portanto, aqui um tema bastante pessoal e biased, que é o, o top 26 favoritos Digimons do Profeta. Portanto, essencialmente vai ser uma lista muito pessoal, muito biased. Vai ter explicações ao background para tal? Vai. Mas não esperem que seja uma lista, se calhar, estupidamente diversa em alguns padrões, tipo typings ou representação de todas as eras, ou animes, ou todo o tipo de talos mais fortes, ou etc. Não vai acontecer. Isto lá está. Fundamentalmente é uma lista pessoal. Portanto, é muito à base dos designs dos Digimons, do lore, na Bíblia digital, chamado Digital Reference Book, as cartas, as Vital Bracelets, o V-Tamer manga que eu li, os animes diferentes que existem desde o Adventure até o Ghost Game, e claro, jogos como Cyber Sleuth, Survive e mesmo World Next Order são os jogos que, mal ou bem, também vão influenciar bastante as minhas escolhas. Portanto, será um bocadinho isto. Para que tenham uma noção, eu escolhi o número 26 não ao acaso, portanto, a franquia este ano, 2023, faz 26 anos, e portanto é uma pequena homenagem em relação a isso. Para além disso, também há que considerar que temos uma outra situação em que eu escolhi, só para terem uma noção, cerca de 260 Digimons. Ya, são bastantes. Eu escolhi 260 Digimons e durante quase uma semana tive que andar a filtrar e a sentir-me até um bocado culpado de não incluir X Digimon. Mas devo dizer que estou até algo satisfeito com a lista final com que fiquei. Portanto, espero que vocês gostem. Se há algum Digimon vosso favorito ou tenham até mais do que um, digam aí nos comentários, comentem comigo nos chats. Houve algum Digimon que vos vai surpreender neste vídeo e nos próximos? Estejam à vontade também para o comentar. Ou algum Digimon que se calhar até tenham ganho algum interesse ou curiosidade à pala das minhas escolhas. Também estejam à vontade para comentar tal. Ah, e antes de avançarmos já para o número 26 para a frente, quero só revelar aqui 10 menções honrosas, 10 honorable mentions. Os 10 Digimons estiveram quase por uma unha negra a chegar pelo menos a esta parte, a estes últimos 6 lugares na lista. Foram o Saber Leomon, a Mermaimon, o Gigimon, o Guardo Mongol, o Flame Dramon, o Medieval Dukemon, ou Medieval Galantemon, se verem o dub, o Parasauromon, o Noble Pumpkinmon, o Lucemon Fall Down Mode e o Dark Knightmon. Com isto posto, estão aqui os meus top 10 honorable mentions, aqui já dito em uns segundinhos, e that's it. Vamos então começar com o 26º, neste caso o Gankumon. O Gankumon é um Digimon design-wise bastante épico e fixe, porque estamos a falar que é quase uma mistura de um super-herói de Boku no Hero, por exemplo, como o Endeavor, que é o pai do Todoroki em Boku no Hero, com já tendo assim um bocadinho também visual, por exemplo, com aquelas chinelas quase de um guerreiro japonês e acho bastante interessante aqui a fusão, digamos assim. E também me faz lembrar em parte um bocadinho de Jojo, porque ele tem um espírito de fogo atrás dele que serve quase como projeção de defesa e ataque em combate contra os inimigos, que faz quase lembrar uma versão alternativa do Hero Vidramon, o que também por si acho bastante interessante. O Gankomon é um Digimon com um espírito bastante ardente. É um Digimon de fogo, essencialmente.
O atributo é Data e o nível é Ultimate, ou Mega, se o quiserem assim chamar. Tem um espírito bastante ardente, e embora sendo também, apesar de ser um bocadinho hot-headed, é também um bocadinho strict a mais e rigoroso nos treinos. Muito do lore do Digital Reference Book cai sob a personalidade e o treino que ele faz com outro Digimon chamado Huckmon. Essencialmente, para quem não sabe, o Gankumon é um dos 13 Royal Knights, e é talvez o único Royal Knight que saibamos que se comporta realmente um bocadinho como um super-herói. Portanto, ele foca-se muito no aspecto de salvar outros Digimons, apoiar as comunidades, lutando também contra X grupos de Digimons malvados que estejam a fazer algum tipo de malvadez ou de porcaria menor. Ou seja, enquanto a maioria dos Royal Knights aparecem quase quando há um apocalipse ou um vilão demasiado poderoso, aqui o Gankumon já é um bocadinho mais terra a terra nesse aspecto. Como eu estava a dizer, portanto, o Agumon é um Digimon bastante fofo e ele venera, ou pelo menos o Gankumon, como um grande exemplo de herói e de Royal Knight. E, portanto, juntamente com a ajuda das Sister Mons, daí haver muita arte oficial dele nas cartas com as Sister Mons, acaba por finalmente tornar-se o protégé, o aprendiz do Gankumon, e o Gankumon é um grande mentor para o Agumon. Inclusive, vemos parte dessa própria plot a decorrer nos jogos Cyber Sleuth, onde eu conheci e ganhei maior apreço pelo Gankumon, assim como também o utilizei gameplay-wise, o que também foi bastante fixe de se utilizar. O Agumon acaba por evoluir mais tarde para Jesmon, igualmente um Royal Knight, portanto, good job there, Gankumon. Alguns dos ataques do Gankumo incluem Striking with Fists, Flipping da Shebudal e Earthquake Lightning Fire Father, que é literalmente um Hammer-like Punch Attack misturado com um terremoto, lightning bolts, uma erupção de fogo, tudo e mais alguma coisa. Muito épico de se ver, é o seu ataque mais icónico. E o Gankumo, engraçadamente ou não, é o Digimon nível Ultimate ou nível Mega que a minha namorada Bia diz que consegue ver-me a ser o meu parceiro. O que eu acho bastante engraçado. Também a mencionar que, muito possivelmente, na próxima parte, no próximo vídeo, vocês vão conhecer o que seria supostamente o meu parceiro Digimon. Mas eu isso deixarei para uma outra parte. Em 25º, o próximo Digimon a colocar na lista é igualmente um, um Ultimate Level. Neste caso aqui é o Kimeramon. O Kimeramon, essencialmente, é um Digimon artificial. É uma mistura, uma amálgama, tal e qual como diz o nome Quimera, uma fusão de vários Digimons nível Adult e Perfect que juntam e fazem esta monstruosidade. É um Digimon bastante poderoso à sua maneira. Em algum lore é criado por cientistas, sejam cientistas de Digimon, sejam cientistas humanos. No anime, por exemplo, Zero Two, que foi onde ele fez a primeira aparição e também a sua mais famosa, é criado pela Analysis e pela mão do Digimon Kaiser. Um, Aqui, basicamente, a Tokimera não é exatamente isso, é um Digimon destrutivo, quase irracional, e tem técnicas extremamente poderosas, como o Hit Viper, que é o seu ataque principal, e o Hybrid Arms, por exemplo. O atributo é Data, e em termos de Digimons que nós vemos elementos. Portanto, eu fazendo aqui batota e olhando para a imagem, porque realmente ainda são vários, ele tem asas do Angemon, do Airdramon, o cabelo do Metal Greymon Virus, o focinho do Cabo Terimon, o corpo ou peito torso do Greymon, braços do Devimon, do Skull Greymon e do Kuvagamon, pernas do Garurumon e a cauda do Monochromon. Portanto, são bastantes Digimons que incluem. É um Digimon que durante os jogos não participou muito, exceto na trilogia de Game Boy do protagonista Ryo, que aparece tanto como cameo no Digimon 02 como também no Digimon Tamers, em que o Kimeramon, quando é destruído, vai para quase um limbo no tempo e espaço, criando o erro do milénio,
em que se encontra e automaticamente funde-se com o Mungendramon, que também lhe acontece uma situação semelhante, e os dois fundem-se para criar um dos Digimons mais poderosos e caóticos de sempre, o Millennium Mon. Portanto, sim, muito da minha adoração por este Digimon é muito à volta do Digimon Reference Book Lore, do design e da aparição dele nos jogos, mas principalmente no anime Zero Two. Foi sem dúvida um obstáculo muito potente aqui para com a equipa. Em 24º, portanto, temos agora aqui o Platinum no Memo. O Platinum no Memo é também ele um Ultimate Level, um Mega, desta vez com o atributo vírus, com o atributo virus. O que é que eu gosto tanto no Platinum no Memo? Para além do design meme, porque estamos a falar que no Memo é um design meme, não é? Mas imagina agora um Memo que inclusive até os dentes são dourados, portanto temos um Digimon platina todo pipi com asas e ornamentos dourados à volta dele. Portanto, é quase uma versão épica, angelical do Numemo, com jewelry, fios, etc. Foi inclusive o primeiro Ultimate Level a aparecer no Digimon Ghost Game, o que eu achei super piada, by the way. Mas para além do design meme e de. Não é? O principal motivo de eu gostar tanto deste Digimon advém por causa da duologia de jogos Cyber Sleuth e Cyber Sleuth Hacker's Memory. Isto porquê? É um jogo RPG. Mal ou bem vai-vos exigir muito grind, principalmente se quiserem fazer maxed out aos stats, à move pool e, claro, para metê-los a 99, caso os queiram evoluir para X tipo de Digimon. Uma maneira bastante rápida de poderem fazer esse grind e essa exploração a nível de stats é utilizando a Technician USB, que é um item que tem em ambos os jogos. Contudo, apesar da Technician USB já trazer um certo boost, o que realmente faz vocês terem um boost estupidamente rápido para meter toda a gente a nível 99 em algumas horas consideráveis, visto que um grind normal demoraria-vos muito mais tempo, é utilizando 1 a 3 Platinum no Memos na equipa, de preferência nos combates, com a Technician USB colocada neles como holding item. Meu Deus, estes Digimons são tão úteis. É que não é só a questão deles evoluírem rapidamente para o Platinum no Memo e, por consequência, se já tiverem a Technician USB, utilizarem esta situação de grind fácil para meter com que a experiência dos Cyber Sleuth seja muito mais soothing. É a questão de que o próprio Digimon, o próprio Platinum no Memo, é bastante útil em combate. A defesa dele é medíocre, mas a questão do ataque, a questão de stats, como paralisar os inimigos ou baixar-lhes a accuracy, é bastante útil. Tem vários ataques especiais, nomeadamente Excrement, Platinum Excrement, Very Unpleasant Huge Tongue e Platinum Burp. Portanto, os ataques reduzem-se a linguados, arrotos e cagadas. Tal e qual como eu esperava, vindo deste Digimon. Portanto, sim. Temos aqui o Digimon mais útil destes jogos, é sem dúvida o Platinum no Memo. Indo agora para 23º, temos um Digimon que até é bastante recente, ele só tem por volta de 1 a 2 anos, 2 anos de existência, sim. E inclusive teve já uma aparição em anime nos últimos 2, 3 épocas no Ghost Game de forma épica, em que inclusive contou com o voice actor do Sanji do One Piece. Ainda tenho que pesquisar se há mais personagens que este voice actor tenha feito. Estamos a falar do Bloom Lord Mon. O Bloom Lord Moon é aquele Digimon que eu, assim que vi o design, apaixonei-me logo por ele. É basicamente um daqueles guerreiros da época medieval, design-wise, mas cheio de vines e flores e uma espada feita de planta também. Mas não deixem que este Digimon, protetor do ambiente e das florestas, vos pareça frágil. Não é de todo. É igualmente, em termos de atributo, é um atributo vaccine, portanto, só por si já está dentro do mesmo teor de outros Digimons, como por exemplo o Angel Digimon, mas o level é já Mega, é já Ultimate Level. E é um Digimon que, como serve como protetor do balanço ambiental, florestal e mesmo do próprio mundo digital, e isso é bastante bem visto no Ghost Game, é um Digimon que rivaliza o poder dos Royal Knights. Ele é considerado um Royal Knight honorário à sua maneira,
E para além do design épico, é também a questão da motivação dele. Portanto, é um Digimon bastante bondoso, puro, de bom coração e é extremamente poderoso. Portanto, ele é basicamente uma linha de defesa. Ele tem variedíssimos ataques, são todos mostrados no anime: Sprout Rush, Multiple Seed e Gran del Sol. É um Digimon bastante épico. Eu adorei ver a prestação dele no Ghost Game. Inclusive é um Digimon para quem tem alguma curiosidade. Porque eu também tinha um vídeo planeado que era Top 10 Digimon, Favorite Digimon Evolution Lines, que seria o tópico se a malta não votasse em grande número no top 26. Uma das linhas evolutivas, eu posso já fazer o spoiler, que era: se eu fosse um miúdo que tivesse um Digimon de planta ou de erva, a evolução seria Palmon, Parasauromon, Lilymon e Bloomlordmon no final, que é inclusive uma Evolution Line de Jungle Attribute no Vital Bracelet e que também se pode ver nas cartas em alguns expansion packs. Pá, o Bloomlordmon para mim é um daqueles Digimons recentes que simplesmente apaixonei-me de tal maneira pelo Digimon, pá, pela sua epicness, pelo lore, pela arte das cartas, também pela sua aparição no Ghost Game. Espero bem que no próximo jogo de Digimon que ele esteja disponível. Movendo-nos agora para o 22º lugar, temos a Sakuyamon Miku Mode, ou Made Mode, se quiserem ver a questão da dobragem. É Level Ultimate também, aliás, spoiler, toda a lista, não da lista dos 26, mas este vídeo em específico é tudo Ultimates, porque é o meu estágio favorito de todos em termos de Digimon, portanto há obviamente um bias para lá. É um atributo data, portanto são um atributo de dados, e muita gente, por causa de Digimon Tamers, por causa dos jogos como World Next Order, Survive, Cyber Sleuth, tem uma óbvia afinidade com o Sakuyamon. Tem um design lindíssimo, é épico, teve imensas aparições boas. Pá, mas não sei porque aquele design mais japonês típico, mais nipónico da Miku Mode ou da Maid Mode cativa muito mais a atenção. É uma waifu material para mim, mas para além do design lindíssimo e da representação nipónica, também há que ter em consideração a arte das cartas, que é lindíssima, que eu infelizmente ainda hoje não tenho nenhuma, que me lembro, ou será que tenho uma apenas? Eu sei que há pelo menos duas ou três que eu não tenho. E é também bastante. Tem um lore interessante, mal ou bem. É baseado exatamente naquilo que representa, apesar de saber pouco sobre ela. É uma forma da Sakuyamon, basicamente, que faz perform a rituais Shinto, que serve para expulsar e destruir evil spirits. Basicamente é exorcismo seguindo a will of God. Que God será esse? É a Hemostasis, o Yggdrasil, um outro Digimon God Tier level, who knows? Could be anything, até Deus humano, se o estivermos a querer considerar, não é? Alguns dos ataques é o Izuna e o Diamond Realm Mandala, que é o ataque específico que a própria Sakuyamon da armadura também utiliza. Até muito à volta de uma questão de design, do simbolismo do Digimon e também porque dá para podermos usar a Sakuyamon Miku Mode no jogo Digimon Survive. Portanto, foi um Digimon que, combat-wise, pá, gostei imenso de utilizar nas Wild Battles, sem ser utilizar os Digimons protagonistas no Survive. E portanto, sim, é um Digimon que eu gostei bastante. Para já, por exemplo, ainda não tivemos uma aparição anime dela, o que eu gostaria imenso que existisse, porque para já só vimos foi a Kazuhamon Miku Mode, também ela está fantástica. Para quem não sabe, a Kazuhamon é literalmente a versão roxa ou negra da Sakuyamon. Toda a linha evolutiva, inclusive, dela aparece no Ghost Game em apps diferentes. E vemos inclusive esta Miku Mode, também é bastante bonita, mas pá, Sakuyamon, não sei, é outro nível. Mas pronto. E finalmente, em 21º lugar, nível Ultimate, Mega e atributo Virus, temos o Volto Baltamon, ou Boltamon, dependendo aqui do dado, novamente. Para quem não sabe, este Digimon está principalmente vinculado aos jogos. Não é um Digimon que eu me lembro que tenha aparecido alguma vez no anime. Em cartas também acho que não há arte. E tirando algum lore no Digital Reference Book,
basicamente tudo se destina aos jogos. Ele foi o vilão principal na DLC Digimon World Next Order, desse jogo, e é um dos vilões, se seguirem, e é o vilão, aliás, um dos grandes vilões, se seguirem o Harmony Path no Digimon Survive. Não queria estar a acrescentar muito mais em termos da plot, porque tenho amigos próximos que ou estão a jogar o jogo no momento ou têm bastante interesse no Digimon Survive. Portanto, caso ouçam isto, já sabem que ele vai ser um personagem que vai aparecer, vai ter uma relevância na plot se seguirem o Harmony Path e na Wildness, para contratar ou para batalhar o Digimon, também vai estar disponível. Portanto, sim, é um Digimon que tem um design bastante único. Estamos a falar que ele é literalmente um pirata vampírico demoníaco, a meu ver. Tem um design super badass, super evilish. Eu gosto bastante. E é um Digimon que só por si opta muito, não só pelo protagonismo de vilão caótico, ele é um agente do caos, essencialmente. Ele é quase um Batman Who Laughs, mas de Digimon. Não só na DLC do World Next Order, mas também no Digimon Survive, mas também o reference book dele é bastante interessante. Ele é basicamente um Digimon vile que nasceu de dados maliciosos e corruptos na Dark Area. Para quem não sabe, a Dark Area é essencialmente o inferno no Digital World, onde o grande Dracomon, assim como os Seven Demon Lords, dominam a área, junto dos Undead Digimon e dos Demon Digimon. Portanto, muitos desses Digimons negros e demoníacos vivem nessa zona. E inclusive é um Digimon que segue as orientações da Grudgeful Hand. Eu tive literalmente que ler essa parte, que não sabia qual é que era o termo utilizado, que basicamente é uma entidade, é quase um segredinho, uma informação dada para os ouvidos, para a mente dele, que vem proveniente da Dark Area. Portanto, o Volt Voltamon é um agente do caos que segue as indicações do que é a Dark Area, para criar os seus fins de destruição e de corrupção. Basicamente, para quem não sabe, este Digimon é uma fusão de dois Digimons que eu adoro. Tem a mistura do Piedmon com o Vandemon. Imaginem o quão caótico é vocês terem o Vandemon e o Piedmon a fundirem-se e a virar isto. É qualquer coisa. Em termos de ataques, existem vários ataques. O Quarizon e o Ita Palaces Bolts, que são ambos ataques de aniquilação e de destruição, basicamente energia negra, de utilização de espadas ou de pistolas, porque ele também tem essas armas físicas com ele. E sim, epá, é um Digimon que também tem poucos anos, considerando que a maioria dos Digimons, que muitos deles parecem, este Digimon estreou agora no anime, deve ser recente, e depois descobrimos que já existe nas cartas, jogos e Vital Bracelets para aí há 20 anos. Mas posso-vos dizer que o Volt Botamon deve existir pelo menos desde 2016, 2017 no máximo, o que considerando até um Digimon relativamente recente, pá, mas que é estupidamente épico. E pronto, e com isto chegamos ao final desta primeira parte da lista. Espero que tenham gostado bastante desta primeira parte, tanto quanto eu. Algum Digimon vosso favorito? Tem mais do que um até? Comentem, falem comigo no chat. Houve algum Digimon que eu tenha dito aqui nestes primeiros lugares, ou mesmo nas Honorable Mentions, que vocês tenham ficado curiosos, ou que tenham passado a gostar devido ao pouco que ouviram de cada um deles, ou ficaram até intrigados porque não esperavam associar estes Digimons para comigo. O que é que vocês acham, malta? Estejam à vontade para comentar, enviar mensagens, já sabem, eu estou disponível no YouTube, por e-mail, em último caso, no WhatsApp, Instagram. Podem comentar pelo Facebook, mas sinceramente o meu Facebook está mais morto que o Cavaco Silva. Portanto, não sugiro que evitem, porque eu estou lá pouquíssimo tempo. E é isso, malta. Espero que esteja tudo corra bem com vocês e até o próximo podcast.